Olá, guerreiros, olá, guerreiras, logos na área. Hoje, dia 2 de fevereiro, às 22 horas e 15 minutos. O que eu vou dizer? Ontem, depois que eu gravei, acho que passou umas 2 horas, minha luz caiu. Fiquei sem internet até o horário de tarde. Aí, madrugada que eu fico acordado, e aí é muito complicado, difícil, né? Porque, putz, aí eu fui na minha tia, né? Ver se ela me emprestava o celular para eu poder mandar a mensagem. Ainda tive que instalar o Discord lá, mandar uma mensagem para avisar, né? Pedir pro Central Galos que tá de sitter aqui para ele olhar, e ainda bem que ele estava online, porque senão eu ia ter que encontrar alguém, colocar de sitter para a pessoa poder pelo menos visualizar o cereal. Mas isso já era por volta de 5, 6 da manhã no servidor, então não foi tanto tempo até o meu do voltar, tecnicamente, né? Até ele acordar. Mas foi muito tempo até o horário de eu sair, né? Vamos botar assim. Hoje estou aqui um pouquinho mais cedo, quase, quase duas, né? Uma e pouca. Já estava aqui olhando a conta, eu falei, não, vou gravar um pouquinho antes para mostrar umas coisas, né? O meu duo é o que eu falo de acúmulo de função, né? Hoje teve outro ataque, né? Que aí eu vou ver aqui, mas ele não tem farmado, ele não tem farmado. Deixa eu ver aqui. Não sei onde foi o ataque real. Mas eles já conquistaram outra aldeia daquele rapaz. Acho que esse aqui foi no mesmo. Aqui eu também não sei. Vamos ver, né? O que que... Vou começar por aqui. Ah, foi aqui. Esse foi de ontem? Foi de hoje? Acho que foi de hoje. Nossa. É. É outra vez, né? Aquela situação em que o ataque bateu a 1h14 da madrugada. E ponto, né? A aldeia foi pulverizada lá do rapaz. Ele usou todas as tropas para atacar, basicamente, né? Só que eu não gosto de usar, tá? Eu não acho prudente. Por exemplo, vocês reparem que a quantidade de sempre que tá morrendo é pouca. Mas qual é o ponto? Não precisava jogar esses cavalos e nem todos esses. Podia deixar aqui um K, pelo menos, por exemplo. E não precisa disso aqui com certeza, tá? Isso aqui não precisa. Eu já mostrei pra vocês, mas vocês abram pela... Por aqui, né? Vamos visualizar. É que não tá com armadura, né? Mas... Enfim, a muralha é nível 1. Mas tem um linear ali, aonde se você aumentar ou deixar a mesma quantidade de ariete, vamos ver aqui, ó, 1.200, 1.400, tá, isso aqui eu não vou gravar tudo, mas 1.250 e 466. E eu vou passar aqui para 1000 ariete. 20. Mas ó, a quantidade de ariete que você perde menos, eu acho preferível. E com ela nível 20 aqui, vamos botar aqui, tá? Dá no mesmo, tá? Tem um linear, vocês vão colocar um pouco menos de tropa, um pouco mais de tropa, e vocês vão vendo pelo número de ariete o que faz sentido. Se eu botar aqui 3.000, faz sentido? Não faz sentido. A quantidade de tropa que morre a menos é a quantidade de ariete que morre a mais, tá? Vou botar aqui 500 só. 500 eu já acho um número relativamente baixo. Agora morreu muito mais. Aí você entende qual é o linear. Será que se eu atacar com 800? 800. 800 a 1000, 900, aí já bate um linear ali, aonde não importa mais se você ficar aumentando, tá? Não vai ser uma diferença tão grande. E perder ariete e catapulta são tropas que você não recupera. Essas aqui, além do que você perdeu, você recupera isso aqui, tá? Então você não perdeu de todo ali
1.200. Você perdeu 700. Tá? O Arete você não vai recuperar. Os 50 mais que você perder, você perdeu mesmo. Ponto. Então, levando em conta o hospital, é preferível você perder as tropas. Tá? Ponto. Esse aqui foi um ataque de hoje, né? Foi lá para destruir mesmo. Então, eu acredito que eles estavam pensando que ele poderia transformar em capital, construir pedreiro, por exemplo, fazer alguma coisa, mas o rapaz não fez. Ah, era a capital do rapaz. Era a capital do rapaz. Ainda tem isso. Ó os campos. Por isso essa quantidade de catapultas. Que é correto, tá? Isso aqui é correto. Você vai atacar uma capital que ela potencialmente tenha o... Ai, pedreiro? É isso mesmo que você faz. Né? Foi muito bom. Otomã. E olhando onomatopeia. Ali foram fakes, etc. Essas coisas todas. Deixa eu ver se tem um aqui. Isso aqui foi o quê? Só um fake que passou. Né? Em outro jogador. Bom, então a coordenação de ataque foi bom. Isso aqui quem passou de nível fui eu aqui. Vamos ver. Pegando recompensas. Melhor clicar mesmo. Tá, mas o que eu quero mostrar, né? Não estava sendo farmado, né? Eu iniciei o farm. Fiz daquele mesmo jeito que eu fiz ontem, né? Mando uma tropa limpar e tal. Exceto pelos oásis da 02, porque as tropas estão andando. Tá? Então mantive desativado. Quando as tropas regressarem daqui 4 horas, eu talvez ligue os oásis. Ou talvez não ligue, tá? Conversei com o meu Zuto, eu estava insistindo com ele já há algum tempo, que vai fazer falta o chefe que nós não temos aqui. E agora nós só estamos com um por causa que conquistamos essa daqui. Então a gente tem que reconquistar essa aldeia e temos que reconquistar a 04. Ainda dá tempo, né? De não ser uma perda muito grande. E esse chefe vai fazer falta. Vai fazer falta mais pra frente. Mas qual é o ponto aqui? Nada, nada, né? Não tem nenhuma tropa fazendo. Aqui, nada fazendo, nada fazendo. E aqui eu coloquei, tá? Não tinha nada, eu coloquei agora há pouco. Ponto. E aqui nós temos 7 horas, 12 horas e 0. Tá? Eu ia botar para fazer logo, mas eu falei, não, vou gravar primeiro, depois eu falo. E isso vai fazer falta. Né? Eu não estou dizendo que pode fazer falta. Eu estou afirmando que vai, porque eu já entendi como é que eu jogo um pouco dele. E eventualmente ele vai tomar um encaixe, num daqueles ataques ali. Ele vai perder uma quantidade de catapultas e aí ele vai ficar sem catapulta. Pronto, é só isso. Né? E se ele tomar um segundo encaixe, aí acabou, ferrou de vez. Então precisa dessas catapultas. E mais do que isso, vou comentar com ele. Não precisa enviar mais do que 1.000, 1.200 catapultas. 1.200 no máximo. Não precisa. Catapultas não, arietes, né? O restante você deixa para reserva. Se ele pega ali, por exemplo, uma tropa que mata metade do que ele mandou, né, atacar, vai matar metade dos arietes também. Sem necessidade, porque 1.000 arietes vai quebrar o muro de qualquer maneira. 1.200 vai quebrar de qualquer maneira. Tá? Ah, mas ele podia estar com um ferreiro ali que ia dar bônus aqui. Ainda ia quebrar. 1.200 no máximo. Ia quebrar. Ponto. Ou você vai ali, faz a simulação, né? Ué. Esquisito. Mas ponto, né? O que eu vou fazer? Eu vou organizar aqui agora, porque a 01 está negativa em muito. Só a produção aqui dá conta ali. Então eu quero saber quanto vem das outras para eu tirar daqui para ela continuar enchendo, porque ela não está, né? Ela está ficando vazia todo o tempo. Eu preciso acabar de upar aqui os campos. Preciso colocar tropa para fazer.
E não vou poder fazer isso agora. Desculpem, gente. Porque o herói está com o elmo da experiência ativado lá. E na 2 aqui, nós temos 77 mil negativos. Certamente a nossa conta em si não consegue produzir isso. E ainda mais sem farmar. E aí abriu um adendo, né? Quando eu fiz o planejamento e ele quis ainda fazer essa daqui, e eu falei, ok, dá. É porque dava para fazer farmando. Parou de farmar, acontece isso. Ele não tem recurso para colocar. E ele também não deve ter dado muita atenção e nem está dando muita atenção para o farm, porque a liderança deve estar cobrando o preço dela, né? Que é atenção. Né? Esses ataques que foram feitos nesses dias, vocês veem que já é o terceiro dia de ataque consecutivo. Né? O primeiro abortou, mas a preparação e etc. Aconteceu do mesmo jeito. Então, independente do ataque na hora ter sido abortado ou não, levou o trabalho para fazer o ataque, mas o ataque não aconteceu. Ponto. Primeiro dia. Segundo dia, ataques executados. Segundo dia, terceiro dia, ataques executados. Então são 3 dias de trabalho de execução de ataque, o que não permite ele ficar olhando a conta como se deve. Inclusive, deixando ou fazendo com que as aldeias que nós temos que evoluir, nós não consigamos, né? Ou no caso no turno dele não consegue. E no meu turno eu tenho que escolher, ou eu vou subir aqui um campo ou vou pegar o recurso para botar a tropa na fila, tá? E aí, enfim, eu sempre prezo em deixar o mais fácil para ele fazer. E nesse caso aqui era upar os campos na hora lá, porque o herói tinha que ficar para lá e para cá justamente porque tinha esses ataques. Só que a Yonto também caiu. Eu não coloquei tanta tropa porque a luz caiu, não teve o que eu fazer. Eu não podia ficar nem com o telefone da minha tia, né? E não podia ficar usando os dados dela para jogar, que ela não ia entender. Não ia entender assim, né? Ela ia ficar sem internet por culpa minha. Então consegui o sitter lá e ponto, né? Eu vou ficar por aqui, a gente tá sempre perdendo tropa por ali e eu gosto de mostrar, mas a gente tá caindo bastante no farm, né? Ó, estamos em 80, tá? E uma coisa que eu queria chamar a atenção, não sei se vocês conseguem recordar quem são essas pessoas que estão sempre no top e o quanto nós estávamos perto deles ou distantes, ou a quantidade que nós estávamos distantes. Isso para você entender como é que está sendo o farm dessa semana, da semana passada também, né? Que já caiu na semana passada, caiu mais nessa. Acho que a gente nunca ficou numa situação tão baixa, mas hoje é quarta-feira? Não, segunda, pô. Então, mas a gente nunca ficou numa situação tão lamentável assim. Mas também por causa dos ataques, etc. Por mais que eu dupliquei a fila aqui, não adiantou porque ele não está enviando as tropas, né? Eu dupliquei as filas aqui na 1 para aumentar a distância, né? Por exemplo, botei os farms da 02 na 01 também, mesmo que a distância seja muito grande. E acabou que nem está sendo tão grande, mas alguns farms estão. Mas aí eles batem dobrado, né? Um envio e ele envia dois das duas aldeias. Então em algum momento da 1 também vai bater, mesmo que ele não envie da 2 novamente. Esse foi o objetivo. Mas não enviar nenhuma vez não estava nos meus planos, né, gente? Aí é com ele. Não tenho jurisdição sobre isso. Número de tropas. Estamos lá com 61 salteadores. 15 dos Cavaleiros Teutões. E ainda com 12, né, dos Cavaleiros Élpitas, embora nós estejamos sempre fazendo tecnicamente, né. Nós temos 4.000 aqui, 3.000 aqui, 400 que a gente tem que passar para cá. Não sei quanto de ouro que isso vai dar ou quanto de recurso vai consumir, mas é algo que nós precisamos fazer, né? Unificar essas tropas para poder conquistar ali a 04, depois tornar a fazer tropa nela no caso. E ponto. Bom, as nossas duas aldeias de ataque estão bem. Mas se a gente... o treino eu vou mostrar, mas não tem nada treinando, né? Só aqui. Ponto. Estatística.
Em termos de ataque, somos o nono no mundo com a aldeia 01 e 45 na aldeia 02. Terceiro na aliança agora, graças a Deus. E primeiro com a aldeia 01. Então, ainda bem, né? Aqui, apesar de nós termos caído posições, eu fico mais relaxado que finalmente tem alguém mais forte, pelo menos que a nossa aldeia 02, né? Então, ponto. Uns ataques eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas esse rapaz que tá aqui, que tinha só 4 aldeias, 5. Não, tô no lugar errado aqui, né? Esse jogador aqui? Não. Esse, né? A gente conquistou aquela aldeia aqui e deu pra ele, né? Aqui já foi ele também. Ponto. Mas na época ele não tinha essa daqui, né? E é aqui. Botar pra farmar. Essa aldeia 04 ali que a gente conquistou e passou pra ele era muito boa. Ele tinha 5 aldeias na época. Ou ele tinha. Tinha 4, acredito. Mas é um jogador que estava fazendo tropa, né? E tinha cultura para começar a fazer as conquistas. Então, assim, ele é um atacante também, que ataca. E ele atacou com 14k de imperianos, né? Ou seja, se vocês fizerem uma conversão ali para as tropas nossas da 02, é como se ele tivesse 30 mil, 30 e poucos mil daqueles do 30 e pouco. Vamos botar aí uns 27 mil dos arqueiros ali, né? A infantaria dos hunos. Seria mais ou menos isso, uns 20 e pouco, né? E tinha uma boa quantidade de cavalo, mas eu não estou lembrando o número agora exatamente. Não é um número estrondoso, mas em termos de força é ok. Então ele não estava à toa, né? Ele não estava com aldeias, mas ele estava com os pontos de cultura já para poder fazer as conquistas, tanto que ele expandiu rápido e tinha muita tropa, estava fazendo tropa, não estava à toa, né? E aí agora eu vou aqui para o X2, que também eu consegui, falei com os dois que estão de Citer aqui para eles, por favor, olharem, né? Mas eu já tinha deixado a aldeia muito tranquila, no sentido de que o cereal que chega aqui é superior, né? Só tô com 21k negativo agora aqui, na 3. Isso porque tem cavalo da 1 lá. E 39 mil, que já é um número já igual, superior. 1k superior ao que eu tinha colocado aqui. Não, é o que eu tinha colocado aqui, mas vocês sabem que eu coloco sempre 2k a mais, né? E aqui caiu um pouco porque eu enviei tropas para defender lá o outro rapaz. Enviei mais um pouco de tropas. Que eu consegui finalizar para 20. Essa aldeia, ela conseguiu sobreviver e agora eu estou só upando ela. E eu quero fazer primeiro e logo o mercado. O mercado, a companhia de comércio, depois eu faço o restante. Tá? Preciso de uma aldeia para tirar esse recurso daqui de cima. E esse é o ponto para ela estar sendo feita. Fora isso, eu vou levantar a mansão do herói no nível 15 em todas essas aldeias, basicamente, e conquistar os oásis de madeira e de barro que tiverem ao alcance, por último de ferro, mas eu vou tentar pegar oásis em todas elas, né? Os dois oásis. Vou precisar também porque eu vou começar a fazer tropas na 08. É na 08? É na 08, exatamente. Não, não é na 08. Então é nos Espartanos do Sul.
É, exato. Espartanos do Sul. Comecei a fazer um pouco de tropa aqui, mas agora não tá fazendo nada. Mas eu vou ficar fazendo assim, a esmo, colocando mais recurso ali e ponto, né? Não tem nada. Eu consegui ganhar o top de defesa. Fiquei em sexto. Aí coloquei aqui minha bandeirinha. Não tem nada mais para dizer. Gente, eu dei uma cochilada. Meu Deus do céu. E às vezes, teve um vídeo também que eu achei que eu tinha dormido. Eu achei. Mas quando eu fui olhar ele que eu tinha que editar, né, por causa do cochilo, eu vi que não foi tanto tempo. Foi, sei lá, uns 5 segundos. Igual agora, eu não sei quanto tempo passou, mas eu sei que eu dei uma cochilada aqui. Bom, não tem. Eu ia mostrar alguma coisa aqui, né? Eu tenho que desenvolver essa aldeia. Tá com 30 de população só, mas já estou fazendo isso. Nessas outras aldeias, todas elas eu vou botar a mansão do Horário por 15, exceto nas que eu tenho que desenvolver os campos, que eu vou fazer isso primeiro, tá? Mas ó, aqui eu coloquei já para 11, deve ter sido porque eu ia sair, ou por algo semelhante, tipo não ia ter recurso, né? Enfim. Bom, vou fazer essa aqui. E vou ficar por aqui. Eu vou fechar o vídeo mesmo, né? Porque não dá, tá muito cedo para eu ficar mantendo ele pausado. Mas eu vou fazer isso. Não sei, falta um minuto, né? E depois eu volto se tiver mais alguma coisa. Se não, eu só vou fazer o que eu falei. Eu vou organizar aqui, né? Vai ser o principal que eu vou fazer agora. Para eu começar a entender pelo menos quanto de cereal que está negativo mesmo, tudo isso. E aí eu volto. Vou fazer isso agora e volto antes de fechar o vídeo. Acredito que dá para mim fazer isso. Olá, guerreiros, voltei. Deixa eu ver se tá gravando. Tá sim. Eu conquistei um Oasis agora, na 05. E eu queria só mostrar uma coisa pra vocês, né? Eu já bateu um ataque meu mesmo, né? Tem um ataque meu aqui nesse Oasis. Tem dois ataques meus nesse Oasis. Tem três. E o quarto que bateu agora há pouco, né? E é isso aqui que eu comento. 5 minutos, 9 minutos, tá? Eu tô enviando ataques a esmo assim, né? Ainda assim, por conta da... E tem outros jogadores atacando, obviamente, né? 1, 2, deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, 6, né? Em meia hora tem 6 ataques. 7 tinham 7, né? Vou botar aí. Mas, ponto. Aqui eu tenho que tirar esse cereal daqui, né? Desviar um pouquinho desses recursos a mais. Vou mandar lá para 1. E só para vocês verem, né? Que é isso que acontece. Ah, eu não consigo roubar recurso nos oásis. É porque temos pulsão de gente atacando. Por um acaso ali só temos 3 jogadores atacando, né? Esse aqui e... Lugarejo 7. Bom, parece que não bateu. Ou era de outro jogador. É o quê? Gente, eu tava com ele aberto ali, né? E eu vi nitidamente batendo um ataque meu. Mas... esquisito. Não tá o relator aqui, né? Então... aparentemente... Bom, também conquistei outro aqui no lugarejo 7. Mas lá não tinha ataque. Era um oásis que não estava com ataque agora. Então... eu acho que o Mystic Druida, ele excluiu a conta aqui, porque tinha um oásis aqui. Esse aqui, ó, tava com alguém. Ou esse aqui pode ter liberado, não sei o que aconteceu, mas esse aqui estava ocupado e agora não está mais. E eu, pum, acabei de pegar. Tô pensando se eu conquisto essa aldeia depois. E o que eu tô pensando, né? Lá, a capital, ela tem... ela já tem um chefe pesquisado. Então, eu posso conquistar essa aqui, né? Daqui a pouco eu já consigo.
eu conquisto ela com a capital e a partir dessa aqui eu colonizo Lacrop, tá? Porque é uma coordenada que está aqui do lado, né? Aqui eu não alcanço, mas, né? Eu alcanço aqui, ó, 1, 2, 3, 3, ou esse aqui, e ela, sendo uma aldeia egípcia, eu consigo um bônus ali do cereal. Tô pensando. Isso aqui tá na minha posse, e aí ela pode pegar esse aqui, né? Ainda tô, de novo, estou pensando, né? E aqui eu posso abrir mão do cereal aqui, né, nessa aldeia que eu peguei, e pegar um outro aqui, outra coisa. Esse aqui também é meu. Enfim. E tem aqui em cima que, nossa, esse cereal aqui tá me deixando incomodado. E eu vou poder colonizar outra aldeia também por aqui. Só não sei o que que tem aqui. Se tinha uma aldeia com 7 campos ou algo assim. Acho que não. Mas se tivesse, ia ser lindo. Ó, tem aqui, né? Eu posso, dessa daqui, pegar aqui e aqui. 1, 2, 3. Eu posso pegar até aqui. Ponto. E com essa aqui eu pegar 2 daqui, tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ponto. Eu consigo pegar esses dois aqui para essa. Consigo fazer mais uma aqui, pegar esses dois. E acabou-se, né? Eu acabei gastando ouro ali para fazer uma mansão do herói mais rápido. Deixa eu mandar aqui. E eu fiz aqui o que eu falei, né? Bom, a gente está produzindo 103 aqui, com menos 126 aqui, menos 76 aqui. 4, 1, 8, 8, 8, 23, 13. Aqui eu tenho que colocar para a 02, ponto. Né? Então, ó, nós estamos com um déficit. Deixa eu ver aqui só se tá. Eu acho que eu não atualizei. Isso aqui está indo para 3. A 3 está indo para 3? Não, a 3 está indo para a 1. Deixa eu dar uma olhada. Para onde está indo o cereal da 3? Para a 1. Então é isso. A 3 está indo para 1. A 2 está para 2. A 1 está para 1. A 0. Se eu enviar tudo, tá? Eu quero entender como é que fica a conta. A 4. Ela está enviando para onde? Acho que é para 2. É para 2. A 4 envia para 2. A 5 envia para 6. E a 6... Não, eu vou ter que botar aqui direto para 2. Ou para 1 no caso. Tá? Porque a 5, né? Ela envia para 6 e a 6 envia para 1. Então vai para 1 as duas. E aí, sim. 6. Tá indo para 1. Ok. E a 5 indo para 6. O meu duo, ele tinha parado essas rotas. Ele parou de parar a rota. Porque ele ia construir alguma coisa aqui. Que esse alguma coisa é a residência. Só que notem, gente. Eu religuei as rotas. E tudo que ele precisa fazer para fazer a residência aqui, né? É jogar o recurso daqui da 1 para cá. Tá do lado. Ele não precisa parar a rota. É só enviar o recurso e pronto. A aldeia não vai esvaziar, ela só vai tirar e não deixar transbordar. Então ele consegue fazer as coisas de maneira bem simples, inclusive de uma maneira melhor. Porque veja só, se ele para a rota, ele tem que ficar olhando aqui para não deixar estourar, ele não pode esquecer. Se ele só joga para cá, por exemplo, aqui eu preciso de 30, vai dar 48, ponto. Aqui eu preciso de 20 e aqui eu preciso de 10, ponto. Acabou, ele joga esse recurso aqui, e esse recurso vai ficar aqui mesmo se ele esquecer. O que não é verdade caso ele pare a rota.
Aí isso lota, como estava lotado quando eu cheguei, aí eu botei para fazer aqui o nível 15, e agora, né, tem que fazer isso aqui. Mas assim, eu tento facilitar, mas a pessoa não entende, né? E aí ela se complica em algo que já estava pronto para ela ser bem sucedida naquilo, para ela fazer de maneira mais tranquila. Mas não, né? Por isso eu questionei ele algumas vezes que ele não pergunta e ele não diz, né? Por exemplo, quando ele estava parando o farm, eu falei, irmão, por que você não me diz qual o problema você está enfrentando para eu resolver esse problema para você? Pô, eu já fico imaginando com base em algumas coisas que ele fala, mas ele não fala claramente qual é o problema. Tipo assim, por que não vai enviar realmente o farm? O que está acontecendo? O que eu tenho que fazer para facilitar para ele? Eu não tenho como saber, entende? Ponto, né? Deixa eu tirar ali um esconderijo. E aí é igual isso aqui. Eu expliquei exaustivamente, entendeu? Entendi, entendeu? Entendi, entendeu? Entendi. Entendeu mesmo? Entendi. E aí ele desativa a rota. Mano, caramba, velho. Por que desativar a rota? A aldeia tá do lado. É só mandar do lado, do lado, do lado. Então, são estas questões. Por último, eu recomecei a gravar o vídeo agora porque aí acumulou mais algum assunto para poder colocar junto, né? Um jogador pediu para mim, é o Central Galos. Logos, eu preciso de cereal na minha aldeia Roma X, mas eu preciso de 5k em 3 vezes para não chegar muito cereal de uma vez, etc. E queria que você pedisse para a guilda aí. E aí, 2 pontos. Ele não fala inglês, eu não falo inglês. Ele fala a língua dele, traduz para inglês, e eu traduzo do inglês para minha língua. São 2 traduções que perdem muito sentido. Então as perguntas e as mensagens elas têm que ser claras e objetivas. Eu falei para ele, irmão, é urgente, precisa ser feito agora, ou dá para esperar o Etas chegar? Etas é o jogador que está jogando comigo. Ok, se for urgente eu faço agora, eu posso fazer agora. Só me passa a coordenada e o que exatamente você precisa. E aí antes, isso foi antes, né? Ele falou, eu preciso de envio de cereal em 3 horas, porque está dando uma defasagem no NPC. Ou seja, o tempo que ele espera para fazer o NPC para ter o cereal está sendo consumido mais rápido que isso. Não é que falte cereal exatamente para ele, mas é que aí ele tem que ficar fazendo o NPC antes de atingir alguma quantidade de cereal específica ali para ele conseguir fazer NPC e transformar um pouco desse cereal em recurso, né? Senão ele só fica usando o cereal e tal. Enfim, estava dando uma defasagem ali de tempo. Então, isso aí seria um complemento para ele ficar descansado, não precisar fazer NPC a partir de outras aldeias, etc. Tal, tal. Ok, entendi. Vou mandar mensagem. Aí eu me deparo com outro jogador que ele deve ter pedido ajuda para outro. E outro jogador mandou a mensagem. E aí eu fiz um vídeo recente sobre estratégia, sobre discernimento e detalhes, tá? E aí o jogador mandou esta mensagem aqui lá para a guilda. Ele pegou, mandou everybody push crop to home, x Roma, rota em 3 vezes. What the fuck is it? Eu leio isso aqui, eu envio o quê? Várias vezes um mercador, independente da quantidade que o meu mercador está enviando. Eu olho para isso, eu levo fé? Eu falo, o pessoal vai enviar, né? Ponto. Ele não trata nada da situação. Não aproxima os jogadores. Obviamente, numa guilda legal, os jogadores vão fazer envios. Mas de quanto? Vai ter gente que vai enviar 30 mil. Vai ter gente que vai enviar 20 mil. Vai ter gente que vai enviar 15 mil. E vai ter gente que vai enviar o que ele estava precisando, que era os 5 mil. Fora isso, quantos mercadores os jogadores vão prender nessa tarefa? E se alguém mais precisar, vamos ter mercadores transitando para lá e para cá em até 20 horas, 24 horas, ponto. Quando você faz de qualquer maneira, a hora que acontece alguma coisa grave, você não tem como responder. Porque você comprometeu o seu planejamento, comprometeu os recursos que você tinha de maneira atabalhoada. Eu tinha feito a mensagem explicando, né, tecnicamente explicando o que eu queria. Guerreiros e guerreiras,
nosso amigo Central Gauss precisando de uma ajuda no cereal para complementar o negativo que está lá. E eu gostaria que vocês enviassem de 4 a 6 mil de cereal em 3 vezes, sem comprometer a maior parte dos seus mercadores. Ponto. Se for comprometer, envia 3, 4 mercadores. E é só uma ajuda. Gostaria que todos ajudassem, para que cada um possa ajudar um pouco e sem afetar, né, a logística das pessoas, de todo mundo, dos jogadores. Sem afetar as vossas logísticas, etc. Se todo mundo enviar a quantidade que eu estou pedindo, vai dar tudo certo e todo mundo vai estar bem nas suas logísticas e tudo mais. Ponto. Temos uma mensagem estruturada, clara, entendida, que explica um pouquinho, né? Não precisa entrar em detalhes, escrever um textão, mas existem informações básicas e prudentes. Informações prudentes. Não é para o jogador jogar 10 mercadores dele, mandando para 24 horas em 3 vezes, né? Em 3 vezes pode demorar até 24 horas, pode demorar 12 horas, né? 4 horas indo, 4 voltando, aí vai de novo. 3 horas indo, 3 horas voltando, 2 horas indo, 2 horas voltando, para cada envio dessas 3 vezes. Isto é muito tempo. E vai haver jogadores que vão enviar, né? A aldeia do rapaz está no mais. Tem aldeias nossas que está aqui menos mais. Então, ponto, né? Envie de quantas aldeias? Qual é o consumo que eu estou precisando? Isso eu nem destaquei na mensagem que eu escrevi para não ser tanta informação, né? Mas eu destaquei a utilização baixa de mercadores para chegar em tempos diversos, para não chegar tanto cereal numa mesma hora. Ponto. Isso é um mínimo de informação. É um mínimo. Né? Se eu parar para pensar, eu vou escrever uma mensagem até um pouco melhor, né? Mais sucinta, inclusive, e com mais informações, inclusive. Mas, do jeito que eu escrevi, já estava bom. Agora, nem isso é complicado. E não é que o cara, né, fez um erro absurdo. Mas, gente, isto, com o costume, com o hábito, se torna, sim, um erro grave em determinados momentos do jogo, onde vão haver muitas pessoas sendo atacadas, muitas pessoas sendo defendidas, e por hábito, ele vai fazer um pedido esdrúxulo desse, as pessoas vão gastar mercadores e vão ter mais 3, 4, 5, 6, 7 jogadores no decorrer de 24 horas que também vão precisar de algum auxílio. E aí faz como? O pessoal vai tirar mercador da onde? Esses mercadores que já estão programados em 3 vezes vão chegar e não vai ter cereal para buscar. É complexo. São detalhes, né? Eu vou parar por aqui de novo porque não tem mais para mostrar. Eu só quero mostrar isso aqui mesmo, né? Que a conta está 31k negativo, né? Eu estou farmando agora, botei para farmar os oásis de novo, etc. Mas tá numa situação complexa que precisa farmar. Não tem cereal na conta. Eu já fiz um NPC para cereal na 02, tá? Fiz um NPC para cereal. Não tem cereal suficiente chegando. A gente tem que aumentar os campos de cereais da última crop aqui. Tô fazendo isso. Mas já comecei, né? A famosa oásis, isso. E aí dá pra ver por aqui. Ponto. Eu tinha usado quase tudo aqui. E nós já temos 60, né? Tem já uma quantidade boa, mas já tinha usado. E outra coisa que eu esqueci de falar, uma grata surpresa, foi que eles consertaram esta bosta. Agora você consegue organizar os itens. Meu Deus do céu, demorou 3 atualizações para eles voltarem atrás nisso. Pelo amor de Deus. Nossa, eu tava indignado, cara. Eu não tava acreditando que durou tanto tempo nessa situação de você não conseguir organizar os teus itens. Mas é isso. Volto se tiver algo mais pra dizer. Até mais. Eu falei até mais, mas eu não tinha terminado de falar sobre a mensagem lá do rapaz. Que foi o seguinte, depois que o Couto enviou ali, eu já falei tudo que tinha para falar da mensagem do rapaz. Mas enquanto eu estava conversando com esse jogador que precisava do cereal, eu coloquei para ele claramente, né, as questões. Eu queria saber se era para enviar, se tinha urgência, se podia esperar o ETAS. Eu não queria me meter nas questões da aliança, eu não gosto de ficar mandando mensagem, não quero, porque senão vão pedir mais coisa para mim no meu turno. Né? Eu tenho a conta dele para olhar, tenho a conta aqui do ETAS. Quando o ETAS coloca alguém de sitter, pra gente ser sitter, eu também tenho que olhar essa conta, então dá um trabalhinho. E se eu tiver mais coisa para fazer em termos de liderança, aí vai ficar complicado. E eu não quero isso mesmo, não é também o combinado. Mas
Eventualmente, em emergências, obviamente, eu estou aqui para ajudar nestas questões também. Mas se eu fizer quando não é necessário, tecnicamente isso vai se tornar um hábito. E não é para se tornar um hábito. Ponto. E aí o rapaz, na hora de me responder, eu falei para ele, irmão, eu sou brasileiro, e o que você escreve, se não for objetivo, é claro, se torna ambíguo. Eu consigo entender as palavras, mas eu não estou entendendo o que você quer dizer. Ponto. Ao que eu me refiro? Eu fiz as perguntas para ele, ele não respondeu as perguntas. Ele falou sobre a questão do cereal dele que estava dando uma defasagem, não sei o que, tal, 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 tal. Tá, isso quer dizer o quê? Essa é a questão. Isso quer dizer que é urgente? Isso quer dizer que dá para esperar? Isso quer dizer o quê? Isso não quer dizer nada. Não, eu preciso que a mensagem seja enviada agora, porque eu estou numa situação crítica. Não, é uma situação que está muito incômoda. Se você puder fazer o favor de enviar agora, eu gostaria. São informações claras e objetivas. Ponto. É isso. Quando vocês estiverem falando com pessoas de outra língua, deem as informações claras e objetivas. O que você quer, por que você quer, ponto. Né? Explicar muito a situação só se a pessoa te perguntar realmente. Né? Ah, eu quero em 3 vezes o cereal, não sei o que tal, tal. Aí quando ele mandou, né, falando, não, eu quero para essa cidade em 3 vezes e tal, 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 tal. Eu falei, pronto, é isso. É para fazer agora. Mesmo depois de eu ter explicado para ele que eu não queria fazer, se ele insistisse que era para fazer no mesmo momento, era para fazer no mesmo momento. Tinha um grau de urgência, ponto. Mas ele ignorou as minhas perguntas. Eu fiz, tecnicamente, a pergunta para ele, se precisava ser naquela hora, né, e as informações da aldeia para receber o cereal, e ele ignorou, né. Então, aí depois ele foi pedir pro outro rapaz lá que mandou aquela mensagem ali. Mas, ponto, né? É para vocês também entenderem essa questão. E de novo, o chat fazendo palhaçada, né? Ele me mandou a mensagem falando que send the message. Everything's fine, está tudo bem. Write mm. Azuisk, sei lá, né? O que eu entendi aqui? Tudo bem, escreva a mensagem. Escreva a mensagem. Falei que só precisava da coordenada e ia pedir de novo a coordenada, mano. Mas como ele falou o nome da aldeia, eu falei, ah tá, ele falou o nome da aldeia. Mas assim, faltou ele me mandar a coordenada direita. Ou seja, o máximo de informações que ele pudesse me mandar logo. Eu já estou fazendo um favor, entre aspas, né? Quem está fazendo o serviço está fazendo esse favor. Aí eu tive que ir na conta dele, pegar a coordenada da aldeia para fazer a mensagem e tal, tal, tal. Isso aqui eu achei que era uma risada. Era um tipo de riso. Eu não entendi que era um nome de alguém. E aqui eu também não entendi que ele pediu para outra pessoa. De novo, a informação não é clara. Está tudo bem. Eu pedi para outra pessoa mandar mensagem. Não precisa mais enviar. São informações claras. Isso aqui eu não fazia, né? Eu interpretei como, ok, tudo bem, tipo, né? Envia mensagem, né? Porque eu já tinha conversado com ele aqui alguma coisa. E aí apontei que isso aqui sim estava certo. Uma mensagem clara e objetiva, que foi que ele mandou aqui, né? Eu preciso de suporte com grãos 3 vezes, né? Caravanas em 3 vezes e 5K. Por favor, escrever mensagem. Porque nem todo mundo vai responder durante o dia. Aí eu, ok, pô. Aí eu botei até o coraçãozinho. Falei, cara, é isso aqui que eu quero, pô. Uma informação objetiva. Se tu ficar falando para lá e para cá sem me dar um objetivo claro, aí fica complicado de eu desvendar. E aí depois ele vai e faz isso aqui, né? Que eu interpreto de novo. Eu vou, faço a mensagem, mando pra ele e depois eu falo, putz, velho, eu achei que isso aqui era uma risada. E aí é onde entra o chat GPT. Eu achei que o nome do rapaz era uma risada. Foi o que eu escrevi. A merda do chat GPT me comete o disparate de dizer eu achei que o nome do rapaz era uma piada. Mano, mano, olha a diferença e olha a gravidade. Quando eu vejo lá no tradutor a joking, aí eu falei, porra, esse chat tá querendo me ferrar, mano. Só pode, não é possível. Todos os filtros que eu usei, todas as indicações que eu dei pra ele e tudo, e ele ainda continua querendo me ferrar. Ele ainda continua mudando palavra. Ele ainda continua assumindo contexto, mesmo com as referências para não fazer isso. E aí eu preciso relembrar ele, irmão, só traduz as palavras do jeito que eu coloquei. No meu estilo, não no seu.
as minhas palavras, não as suas, ponto. Aí ele vai e me traduz. Ok, assim, né? E essa é a melhor maneira de falar, tá, gente? O que fica estranho, não é gramaticalmente certo assim, não é não sei o que lá mais. A outra pessoa sabe que você não sabe inglês, ponto. É muito melhor você usar a palavra que você quer do que ele substituir por palavras que você não usou na tentativa de consertar. Estas palavras que você não usou vão te ferrar quando ele substituir, né? Ponto. Como esse joking, né? Achei que o nome dele era uma piada. Ponto. Acabou. Ferrou com a minha relação com o rapaz ali. Eu tô falando que o nome dele é uma piada. Que é, né? Não de uma maneira legal, ao que parece, né? É uma piada. Enfim. Imagina um coreano, né? Um coreano, um asiático, que tem a expressão eu pareço uma piada pra você. Aí pronto, né? Fudeu. Aí tu tá falando que o nome dele é uma piada. É maravilhoso. Assim, o chat é perfeito para os desatentos se fuder. E é isso. Olá, guerreiros. Voltei para finalizar o vídeo. Não deixei muitas filas aqui. Não deu, não tinha recurso para fazer as coisas de jeito nenhum. O farm ficou muito tempo parado, né? Com certeza. Não tinha recurso na conta. O recurso que a conta gera não consegue suportar as filas, né? Isso aqui que apresenta 44% é uma mixaria de recurso ali. Né? Estamos em 80%, né? Bem abaixo. Mas basicamente só eu estou farmando. E acredito que hoje vai ter ataque de novo. E ele não deve farmar do mesmo jeito. Só que a gente está usando uma aldeia só, né? E a outra tá ficando parada, né? Mas, enfim, isso aí é com ele. Eu estou só justificando a... A gente está acostumado, né? Tá com tropa fazendo em todas as aldeias, muita fila, etc. Mas isso é quando a gente está farmando. E vocês podem perceber que a ausência do farm cai muito o recurso da conta. E a capital também não é uma capital que esteja produzindo cereal suficiente para a conta. Quando começou o servidor, eu avisei que seria um problema para médio e longo prazo. O médio prazo já chegou. Agora nós estamos enfrentando um problema porque é muita tropa e como ele não mantém o farm, não sobra cereal para poder fazer as coisas. Já tive que fazer um NPC. Só tem 40 minutos de cavalaria aqui, não tem infantaria na 01, faz só 2 horas de cavalaria. Então tá uma situação assim, complicada, né? Complicada. E não tem o que fazer. Tem um... Deixa eu tirar, até tirar isso aqui, só, porque eu não sei o que ele vai fazer. E eu já entreguei já meu turno, já são 11 horas. Demorou muito para aparecer. Olha, gente, mesmo ontem tendo caído a minha luz, ontem eu fiquei na conta por volta de 2 horas e 45 minutos, basicamente. E ainda assim, a minha média de horas é superior ao acordado, né? Em média. Tem dias que eu fico 12 horas, 13 horas na conta. Eu encerro o vídeo com vocês aqui, mas ainda fico aqui farmando enquanto ele está fazendo outras coisas, etc. Só que aí esse é o caso, né? Aí às vezes eu acho que a pessoa fica mal acostumada e, em certo modo, por exemplo, eu me atrasei, cheguei 2h44 num dia, que foi o dia que a internet caiu. E ela caiu por volta de 5, 6 e tal. Ou seja, deu 2 horas e 40, alguma coisa assim, que eu fiquei 45. Eu tenho um controle aqui, mas eu não vou abrir o controle na planilha. E como a luz caiu, não pude colocar exatamente o horário que eu saí. Mas pelas últimas mensagens que eu mandei para o rapaz lá, pedindo para ele olhar, eu sei qual é o horário que eu saí, né? Que eu deixei a conta realmente. E aí depois parece que no lugar dele aguardar, porque com certeza, como ele já teve contratempos, eu tive que ficar mais. Haverão outros, né? E eu também vou ter contratempos. Não, parece que ele faz já a segunda, terceira vez que ele... Eu sei que ele tá online e ele fica esperando de propósito para bater um tempo, tipo assim, o tempo que eu me atrasei. Só que não sou eu que tô devendo hora, entende? Por, por, por contrato não sou eu que tô devendo hora. É o contrário. Mas isso aí chateia, isso aí chateia. Como posso dizer? Não vou dizer. Só chateia. Ponto.
Tá, e não fazer o, o acordado também, né, que chateia, é só que causa isso, né? A planejamento é para fazer uma coisa, aí não faz essa coisa. Aí depois não tem recurso para fazer o que a gente se propõe, né? A gente já tem aqui para pegar outra aldeia, mas não tem a fila de tropa, ainda vai demorar um pouquinho para pegar, pode ser que ele pegue hoje ou amanhã. Ainda tem que reconquistar essa, tem que reconquistar essa aqui também. A gente... Essa aqui eu não sei, acho que é essa aqui, só que tem que reconquistar. E temos a 04 para reconquistar, né? Ainda dá tempo de fazer isso. O cereal daqui tá todo indo para cá, né? Para 01. E nessa hora aqui, se isso aqui é uma capital egípcia, era 300 mil de cereal, gente. Então, assim, vale muito a pena, valeria muito a pena a capital egípcia. Bobear, nós teríamos uma terceira aldeia de ataque, tranquilamente. Ou ao menos mais uma ou duas aldeias de defesa. É que ele não quer, mas seria bom ter, né? Já falei isso várias vezes e vai ter alguma hora que vai dar merda. E aí eu vou lembrar vocês que eu avisei, né? E eu tenho falado com ele constantemente essas coisas. Mesmo um atacante precisa ter defesa própria. Não pode depender de outras contas. Se essas contas sofrem ataque, essas defesas tendem a voltar para as próprias contas. Exceto se o seu defensor for eu. Se o seu defensor for eu sei que eu não posso puxar minhas defesas de volta. Eu vou suportar o dano na minha conta, porque a minha conta é para isso. Ela é uma conta guardiã. Ela não é uma conta para ser defendida, ela é uma conta para existir. Minhas tropas têm que estar para defender os outros. Então, se vierem catapultar, eu vou tentar manter a aldeia, nem que seja com 1 de população. Mas raramente eu vou puxar a tropa para defender ela realmente. Eu vou usar aquilo ali que eu faço, né? Eu deixo cavalaria na minha conta, as infantarias eu envio, etc, etc, etc. Ou seja, traço estratégias para não precisar tirar defesas dos aliados, né? E eu vou sobrevivendo com aquilo que eu tenho ali. Eu estou mandando o herói para várias aldeias só para ele fazer o aumento de lealdade. E aqui eu já vou... Só quero ver uma coisa. Acho que ele já não está enviando. Aí é um pouco chato só porque eu fico aqui, né? Todo tempo mandando. Botei para 8 minutos que eu estava testando para ele. Eu falei com ele, dá até para ele enviar a cada 10 minutos. Eu já modifiquei as listas para isso ser possível, né? O interlaçamento ali. Ia fazer isso aqui também, mas não foi necessário ainda na 04. Mas eu quero duplicar isso aqui, colocar infantaria. Mas não é trabalho à toa, né? Porque ele não está usando, não está farmando. Vou mandar essa última vez aqui, tô saindo, mas aí já... E aqui acabou, né? Agora é esperar o que ele vai fazer. E nossas tropas estão bem, mas poderiam estar melhores. Esse é o ponto. Podia ser melhor só com um pouquinho mais de cuidado, de atenção, né? Enfim, eu gasto meu tempo explicando e tudo. Mas, bom, aí daqui eu vou para... Deixa eu ver, na hora de eu enviar, quais as aldeias que estão mais próximas aqui. Que tem uma quantidade de aldeias aqui que estão próximas. 8, 7, 8, 10, 12, 18, 25, 33, 5, mas o lugarejo já foi. Eu acho que já foi. Não foi, o lugarejo não foi. Mas deixa eu ver onde é que está essa aqui, porque às vezes ela está muito distante das demais. Agora está na 13. 9. 9. Eu acho que eu vou para 9 primeiro. Da 9 eu vou para 7. Que aqui, ó, 13, né?
6, 13, daqui eu vim pra cá. Então, não, tem a 7, eu vou pra 7, vou pra 9, da 9 eu venho lá aqui pra 10, e aí da 10 eu venho para a 12. Da 12 eu vou para 11, e da 11 eu consigo fazer o caminho de volta, acredito. Vai ser isso que eu vou fazer. Então, ponto. 13, 7. Vamos para 7. E o que eu vou fazer? Eu vou codificar, né? Esses mais aqui é os oásis que eu pretendo pegar ainda nessas aldeias. Tem mais um para pegar, tem mais um para pegar. Mas não tá vamos ver aqui, 13, 13, 13. Para o 7. Né? Dá tempo de eu andar com os cavalos, tem bastante fila fazendo. E esse é o ponto, né? Que eu vou continuar insistindo com vocês e batendo na tecla. Vocês se planejam, né? Não sendo afobado de fazer tropa em um monte de aldeia e tal, não sei o que. Daqui a pouco você para, não consegue fazer em tudo, aí você se perde, porque você não centrou o que você quer realmente. E aí tropas treino. Ó, então ó, tem 37 aqui, tem 31 aqui, 40, 64, 59, tá? Isso aqui é druida, isso aqui é a falange com espadachim, algum pouco ali. Isso aqui é só escudeiro, e aqui é só Elpta. E eu vou fazer Elpta na 13, tá, gente? Vou fazer Elpta na 13. E é isto. Talvez eu até comece a fazer aqui na 02, mas eu ainda vou esperar um pouquinho, porque eu tenho que conquistar mais duas aldeias, né? Conquistar, assim, vou conquistar aquela Natara ali, do jeito que eu falei. Aquela que tá no mapa ali. E depois disso eu vou colonizar a parte dela e vou começar a colonizar só Crop, né? Ali na zona cinza. E aí eu vou poder abrir mão dos oásis da capital para poder vou poder abrir mão dos oásis da capital, ou eu posso transformar inclusive a capital, né, na Crop 15, 100%, né? Enfim, mais para frente do servidor eu vou pensar sobre isso. Mas eu quero utilizar o máximo possível a capital com os recursos antes disso, né? Então produzir tropa, enviar, produzir, enviar, produzir, enviar. Quando realmente eu não puder suportar mais, eu precisar realmente do cereal, aí talvez dê para mim mudar a capital para a Crop e aí fazer lá, né, os campos acima e pronto, né? Esse é o ponto. Mas isso aí lá pro final do jogo, né? Eu gastei já uma quantidade aqui de cereal, de ouro também hoje, recolocando os bônus. Ainda estou com 74, tirei acho que 6, 7, 8, 2 de 10, 20. Tirei ali bastante, acho que uns 8k ou 10k de prata daqui, né? Ponto. Tá viajando. E é isso, eu vou encerrar por aqui para não ficar longo. Vou ficar passando com o herói nas aldeias, botando todas elas em 125. Mais tarde eu vou realmente reorganizar as rotas para eu fazer o que eu falei, né? Que é colocar os cavalos num oásis aqui, acredito que nesse, né? E sim, vai ficar aqui os cavalos e o herói. E talvez realmente eu pare de usar o... Não é que eu vou parar, né? O elmo do herói vai ficar na cavalaria, vai ficar só lá no Elpta. Ou eu só mantenho os cavalos parados aqui, né? E consigo ficar andando com o herói pra lá pra cá pra ele fazer tropa. E ainda assim eu consigo levar ele pra aldeia 1 e trazer pra cá caso seja necessário. Mas aqui tá muito perto, né? Eu quero deixar uma proteção aqui. E o motivo de fazer Elpta aqui também é esse, tá? Que aí eu vou começar a fazer os Elptas aqui. Eles vão ficar aqui.
e ponto. E eles conseguem acudir aqui, tá? Essas aldeias, ainda mais que vai ter mais essas duas aqui. Tem essas aldeias aqui, então assim, ele está realmente perto, vamos colocar assim. Embora aqui também esteja, mas não tanto, né? Aqui também, que é os druidas também, conseguem acudir aqui relativamente rápido, mas também não tanto. A única aldeia que realmente fica na merda é essa daqui, que ela fica muito zoada. Mas tem aliados, né, perto, de certa forma. Inclusive esse aqui, né, que é um que está falando comigo direto. Ele queria essa aldeia, né, queria essa, mas acabou que eu fiquei com elas, porque ele depois não conseguiu dar seguimento, tá? Ficou ocupado com o trabalho, etc. E só desistiu, falou, não, pega aí que pra mim já era, sabe? Acabou fazendo outras aldeias ali, colonizou no lugar de conquistar, tá? Vou ficar por aqui, parar aqui. Valeu e falou!